Bom dia a todos, eu sou Rodrigo Budrovich, estou acompanhado aqui do professor e amigo Valfrido Vade, do professor e amigo Rafael Valim. Temos hoje um convidado especial que nos auxiliará na condução dessa entrevista, que é o secretário-geral da Mesa do Senado e conselheiro nacional do Ministério Público, o professor Luiz Fernando Bandeira de Mello, e dando continuidade à nossa série histórica de entrevistas, que tem o título de Presidentes da Redemocratização à Crise da Democracia. Hoje receberemos aquele que foi responsável por uma campanha eleitoral intensa e de muito sucesso e que sagrou-se o primeiro presidente da nossa nova república, eleito por voto direto depois de quase 30 anos de regime militar. Numa eleição em que ele superou nomes históricos e partidos consolidados. Temos conosco hoje, com muita honra, o ex-presidente da República e hoje senador da República, Fernando Collor de Mello. Primeiro presidente eleito pelo povo após a redemocratização, Fernando Collor de Mello é um ferrenho defensor das eleições diretas e faz isso desde antes do nosso próprio texto constitucional de 88, desde 1984. Ele foi o símbolo, em 1989, de uma geração de brasileiros e brasileiras que tinham uma esperança na consolidação daquela que então era uma jovem democracia, um jovem texto constitucional, cujos limites institucionais nós vemos testados até a data de hoje, e que vinha, então, no momento de retomada econômica, no fim do que se chamava de uma década perdida. O presidente Collor, então, não somente enfrenta uma grande crise econômica, mas busca, com toda a inteligência e astúcia que sempre teve na política, uma abertura econômica do país. Enfrentou desafios e hoje, então, pode nos apresentar a sua visão daquele momento e, de alguma forma, também tentar atualizar essa experiência para a data atual. Fernando Collor de Mello, 32º presidente do Brasil, primeiro eleito por sufrágio direto na nossa atual democracia. Bom dia, presidente. Uma alegria enorme recebê-lo e obrigado por estar aqui conosco hoje. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado a todos os ilustres participantes dessa nossa conversa no dia de hoje. Eu é que fico agradecido pela oportunidade que me é conferida de poder dialogar com vocês neste momento. Obrigado, presidente. Vamos começar, então, com as nossas perguntas. Primeiro tópico, presidente, que nós gostaríamos de tratar é sobre a própria eleição de 1989. Naquela época, é até curioso resgatar os números, nós tínhamos uma inflação de 4 dígitos. Até para as gerações atuais, é até curioso imaginar como que era a vida em sociedade naquele ambiente. Em 1989, por exemplo, nós tivemos quase 2.000% o dígito da inflação. Nós tínhamos ali o que se chamava de o fim de uma década perdida e o alvorecer de algumas esperanças democráticas que levaram naquela eleição a que 22 candidatos participassem, dentre eles nomes consolidados na política. Nós tivemos naquela eleição Leonel Brizola, Guilherme Domingos, o próprio presidente Lula, Mário Covas, Ronaldo Caiado, próprio Ulisses Guimarães, Paulo Maluf e Vossa Excelência, presidente, com pouca expressão naquela época política, foi eleito, o presidente jovem conseguiu conquistar mais de 66 milhões de votos. O senhor foi ao segundo turno com o presidente Lula, numa campanha histórica, uma campanha em que Vossa Excelência pautava grande parte do seu discurso a uma crítica à classe política então dominante, e foi então, sagrou-se vencedor, nosso primeiro presidente democraticamente eleito pós-1988. Eu gostaria de ouvi-lo, presidente, primeiramente, sobre o contexto daquela campanha política, como que Vossa Excelência avalia aquele momento e, de alguma forma, se seria possível comparar, porque eu vejo que muitos comparam o papel que Vossa Excelência desempenhou em 1989, naquela eleição, com a última eleição presidencial, se Vossa Excelência entende que é uma comparação correta ou não, e, de alguma forma, que experiências daquela eleição Vossa Excelência entende que são pertinentes de serem relembradas nesse momento atual. Sem dúvida. Muito obrigado. Bom, a eleição foi, como você disse, uma eleição histórica, porque a primeira disputa eleitoral pelo voto direto com a participação popular, depois de quase 30 anos de jejum democrático. Então, foi a eleição da redemocratização. O poder civil assumiu em 1985, como nós sabemos, 1984, 85, mas fazendo a transição democrática. A eleição da redemocratização, até porque redemocratização sem eleição não se coaduna, foi em 1989. Portanto, histórica, éramos 22 candidatos,
presentes na disputa todos os grandes nomes aqui já elencados por você, nomes reconhecidos na política, reconhecidos na vida nacional como eminentes figuras da República, e eu que estava saindo do governo do estado de Alagoas, um bravo e combativo estado, mas um estado pequeno do Nordeste, e que me apareci como um outsider do processo. E acabei ganhando a eleição, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, porque havia dois projetos completamente diferentes. Depois das eleições que se sucederam, se nós fizermos a nossa memória alcançar até lá, nós vamos verificar que os projetos apresentados pelos candidatos depois de mim eram projetos muito parecidos. Eram projetos que se confundiam em muitos pontos. Na eleição de 89, não. Além de serem candidatos completamente diferentes, eram projetos absolutamente antípodas. Eram projetos que um falava da liberalização da economia, falava da abertura comercial, falava da desregulamentação, falava da privatização, falava de uma presença menor do Estado na economia, e o outro discurso que era o discurso completamente diferente desse meu. Bom, então a população ela pôde escolher não somente a pessoa do candidato, mas, sobretudo, o projeto que o candidato estava apresentando. E aí nós temos que ver, voltando ao final da sua pergunta, com a eleição de 2018. Na eleição de 2018, não houve projeto. O candidato que se elegeu, ele não apresentou nenhum projeto nacional. A sua candidatura foi calcada em questões de gênero, questões, enfim, muito mais fruto dos sentimentos, alguns deles sentimentos subalternos, que cada um de nós carrega, mas que cada um de nós sabe como controlar, e na campanha de 2018 isso ficou incontrolável, muito mais sobre isso do que sobre projeto econômico, visão de mundo, visão de Brasil, visão de futuro, visão do momento imediatamente após a eleição, o que fazer, medidas a serem adotadas nos diversos campos da atividade, enfim, nada disso foi tratado. Quando se tratava da questão de economia, o presidente eleito dizia: não, isso eu vou escolher um economista que vai dizer o que fazer. Se na questão da saúde, a mesma coisa, vou escolher um bom médico que vai saber o que dizer, a eles é que a eles caberá dizer as medidas que devem ser adotadas, e assim nos outros campos, educação e por aí afora. Então, a semelhança que alguns querem buscar da eleição de 2018 para cá é uma semelhança talvez de desfraudar o símbolo da bandeira brasileira, de falar muito sobre a questão nacional, de falar sobre, talvez com o mesmo ímpeto, sobre as questões que estava defendendo, mas as semelhanças param por aí. As nossas diferenças são bem maiores do que as semelhanças que, eventualmente, anotem entre uma eleição e outra, e, sobretudo, no exercício do mandato, que aí são caminhos inteiramente distintos e caminhos diferentes. Mas, então, incorporando tudo isso, a eleição de 89 foi uma eleição que não pode ser comparada com a de 2018, porque foi um momento histórico, a de 89, a de 2018, também um momento importante, como só acontecer em todo o processo eleitoral, mas que não tem o mesmo alcance, a mesma dimensão que teve a eleição lá atrás, quando saí vencedor na disputa para a presidência da República. Perfeito, presidente. É importante o questionamento, até para que nós possamos compreender o que merece paralelo e o que não merece paralelo. Bom, mas acho que nosso amigo Valfrido Vade vai seguir agora com a nossa linha de perguntas. Presidente, bom dia. Bom dia, muito obrigado pela sua presença. O senhor sabe, eu preciso lhe dizer que, quando o senhor foi eleito, eu tinha 16 anos de idade. O senhor responde, em grande medida, pelo meu interesse e pelo interesse da minha geração por política. E aí eu quero voltar um pouquinho antes da sua eleição, em 87, presidente,
Quando o senhor era governador de Alagoas, o senhor defendeu o mandato de 4 anos para o então presidente José Sarney. Isso, pelo que consta, não é, teria antecipado as eleições, se tivesse acontecido, teria antecipado as eleições para o ano seguinte, 88. Não é? E quando o senhor defende isso, fica claro, não é, a sua intenção de participar da disputa pela presidência. Não é? Em primeiro lugar, como vice do Mário Covas, porque o senhor estava no PMDB, e depois como cabeça de chapa. O que causou ali dentro do PMDB uma tensão. Não é? O senhor se desfilia em seguida do PMDB, se filia no PRN, partido pelo qual o senhor seria eleito. E a pergunta que eu faço, presidente, é a seguinte: começa ali, nessa disputa interna do PMDB, do qual o senhor se desvinculou, fazendo duras críticas ao governo Sarney, uma oposição histórica com o doutor Ulisses Guimarães, que mais tarde traria problemas no parlamento? Olha, se você, Valfrido, me permitir, eu gostaria de fazer apenas dar algumas pinceladas para tornar o quadro com as suas cores originais. Claro, presidente, é essa a ideia. Na realidade, eu nunca pensei em ser vice. Isso surgiu, enfim, naquela época eu já neguei em outras oportunidades, mas, enfim, ficou essa questão de que eu estava trabalhando para ser vice do Mário Covas. Porque o meu pai, naquela época, já dizia para mim, quando iniciei na política, dizia: meu filho, pode disputar tudo, menos vice. Porque vice, em primeiro lugar, não sê-lo. Em segundo lugar, não tê-lo. E, de preferência, nem vê-lo. Então, isso aí ficou muito marcado comigo. E eu realmente, até pelo meu estilo, pela minha personalidade, eu não me adaptaria muito a uma posição como de vice. Não que ela não seja uma posição honrosa, é honrosa. Todos aqueles que são vice, que foram vice, tem grandes vice-presidentes da República que honraram muito a nossa história política, mas, enfim, então, nunca pensei. Quando eu estava trabalhando pelos 4 anos de mandato e pelas eleições diretas, eu estava trabalhando junto com uma dissidência que se formou dentro do PMDB. Essa dissidência tinha uma ala que era extremamente pró-doutor Ulisses e pró-governo, apoiando, então, o governo da República, que era comandado pelo presidente José Sarney, e um outro grupo dissidente, que não queria ver o PMDB tão atrelado ao governo. Esse grupo se constituiu sob a sigla de MUP, Movimento da Unidade Popular, algo parecido. E a esse MUP eu me alinhei, porque na campanha de 86, quando eu me elegi governador, foram eleitos 27 governadores, como todos se lembram, naquela oportunidade, em 1986. Todos os candidatos eram do PMDB, foram eleitos pelo PMDB, menos um, que foi o governador de Sergipe, eleito pelo PFL, mas todos, com exceção do candidato ao governo de Alagoas, todos foram eleitos em apoio ou com o suporte do governo federal, que, à época, tinha uma intenção de voto, tinha uma aprovação, melhor dizendo, de 90% em função do Plano Cruzado. E somente o candidato ao governador de Alagoas, que fui eu, fui candidato de oposição, porque lá em Alagoas o então presidente da República apresentou o seu próprio candidato, que era do PFL. Então, eu já estava na oposição e isso me fez aprofundar ainda mais a oposição ao governo de então, sabendo-se de uma luta muito difícil, porque lutava contra um candidato honrado, uma boa pessoa, e que tinha, além disso, o apoio de um presidente que estava com 90% de aprovação popular. Bom, então, passando isso, quando eu ingressei no MDB, naturalmente, eu me filiei a esse grupo dentro do PMDB que estava em oposição à aproximação do PMDB ao governo. Era um caminho natural. E disso aí houve essa dissidência acabou acontecendo
e dessa dissidência surgiu o PSDB no futuro imediatamente posterior a esse fato. Então, o que eu desejava realmente era fazer com que as eleições acontecessem o mais breve possível. E não imaginava nunca ser candidato a presidente da República, até porque a eleição em 88 eu tinha assumido em março de 1987. Eu não poderia pensar, até em termos de tempo, né, de ser candidato nem a vice de jeito nenhum, mas nem a candidato a presidente. Não imaginava isso. A candidatura a presidente da República surgiu em 1988, no final de 88, numa conversa que eu estava tendo com o então assessor de imprensa meu, que era o Cláudio Humberto Rosa e Silva, e ele é que me alertou: presidente, o senhor tem notado que há um espaço grande aí na política que precisa ser preenchido, e me parece que o seu discurso e a sua postura, com as suas medidas que vêm sendo adotadas à frente do governo, isso aí está se coadunando com o sentimento da nação e tal. Eu falei, não percebi isso ainda, vamos mandar fazer uma pesquisa. E aí mandamos fazer uma pesquisa e realmente apontava mais ou menos esse sentimento que o Cláudio Humberto me transmitiu. E a partir daí é que eu comecei a pensar numa candidatura a presidente da República. Foi a partir daí que nasceu essa possibilidade de eu vir a me apresentar como candidato. Não sei se faltou alguma coisa, Manfredo. Não, está perfeito, está perfeito. A única coisa é se esse atrito dentro do PMDB seria, talvez, o germen das dificuldades que o senhor viria a ter posteriormente no parlamento, né? Desculpe, perfeito. Em relação ao doutor Ulisses, eu tinha com ele uma excelente relação, porque quando eu ingressei no PMDB, o que eu pedi foi o seguinte, é que a minha ficha fosse não é avalizada nessa época, abonada pelo doutor Ulisses, que era o presidente nacional do PMDB. Então, ele fez uma solenidade pequena no gabinete dele, em Brasília, e nós lá estivemos, e com cobertura da mídia e tal, da minha filiação ao PMDB, isso antes da minha candidatura ao governo de Alagoas, né? Depois eu vinha a ser o candidato pelo PMDB ao governo de Alagoas. E de lá para cá, de lá até então, passando o período, uma relação muito boa. Tem, inclusive, um momento muito importante que eu vivenciei, que foi um café da manhã que tivemos juntos o ministro Jarbas Passarinho, que era o ministro da Justiça, e o nosso articulador político, o doutor Ulisses Guimarães, e eu. Foi lá naquele período, no começo, quando se falava no impeachment, e nós fomos tomar um café no Alvorada. A meu convite, o doutor Ulisses aceitou, me levou, inclusive, um livro dele com a coletânea dos últimos pronunciamentos que ele havia feito no Senado da República, na Câmara dos Deputados, e com uma dedicatória muito simpática, dizendo: presidente, a democracia é mais forte que tudo isso e tal. Um abraço do Ulisses Guimarães, se referindo que o processo democrático haveria de fazer sucumbir aquele movimento incipiente à época de afastamento do presidente da República. E tem uma foto muito interessante, essa foto está nos arquivos, inclusive meus, que é na saída do Alvorada, quando eu fui levar o doutor Ulisses, saí do Alvorada e fui levá-lo até a porta do carro, naquela rampinha que existe ali. O doutor Ulisses parou e, antes de se despedir, contando uma conversa, contando um episódio que tinha se passado no Alvorada, que o Jânio Quadros era presidente da República e o governador, o então deputado federal Antônio Carlos Magalhães, ele estava dormindo com a convite do presidente Jânio Quadros no Alvorada. E de repente, à noite, chega, me parece, o Lacerda, e com a mala, e para dormir, né, no Alvorada. Deveria ter recebido o convite do presidente Jânio Quadros. Então, o Antônio Carlos Magalhães, já de pijama, dentro do Palácio do Alvorada, o recebe
recebe o Carlos Lacerda e diz: não, você não está previsto de dormir aqui hoje. Não tem nenhuma instrução do presidente para isso. E o Carlos Lacerda chegou e colocou a mala de volta no carro e foi embora para um hotel. Então, nesse momento, aparece o Jarbas Passarinho sorrindo e eu gargalhando. Uhum. E foi tirada uma foto desse instante, né? Então, foi nesse café no fundo desse café, o que eu desejava era ter o apoio do Dr. Ulisses para que o PMDB não entrasse nessa onda do impeachment, né, que estava iniciando naquele momento. E o Dr. Ulisses disse que não, de jeito nenhum, o PMDB não iria entrar nessa aventura, que ele não ia permitir que isso acontecesse e tal, e isso está mais ou menos explícito na dedicatória que ele fez no livro a que eu já me referi naquele momento. Então, a relação era muito boa. Acontece que havia uma briga muito intestina e forte entre o governador de São Paulo, que era o Orestes Quércia, de saudosa memória, e o doutor Ulisses, e o Orestes Quércia já havia assumido a presidência do PMDB. E com um governo muito forte, o governo estava indo muito bem, o PMDB fortíssimo em São Paulo, e o Orestes Quércia, em algum momento, desse momento do café da manhã para diante, ele chegou para o doutor Ulisses e disse: não, o PMDB tem que entrar, sim, nessa campanha pró-impeachment. E aí o doutor Ulisses, mas sem fazer nenhum comunicado a nós, nem ao ministro Passarinho, que foi o interlocutor e a pessoa que fez o convite, transmitiu o convite meu para que ele estivesse tomando café naquele dia conosco, ele não teve iniciativa de dar nenhum telefonema, de avisar nada. Quando eu soube, já era um discurso do doutor Ulisses dentro da Câmara, dizendo que o MDB, enfim, um discurso adaptado àquele momento de muita comoção, e que o MDB estaria, enfim, dentro do processo a favor do processo de afastamento do então presidente da República. Então, a nossa relação ficou um pouco estremecida nesse meio tempo, e também, infelizmente, não tive oportunidade de, posteriormente, encontrá-lo, porque ele faleceu 2 ou 3 dias depois do meu afastamento, daquele desastre fatídico que levou o doutor Ulisses, que nos privou da presença do doutor Ulisses, para que nós pudéssemos ter reconversado e retornado a nossa boa camaradagem que havia sido iniciada em 1984, 85, ainda naquele período inicial da campanha das diretas. Obrigado, presidente, por restabelecer os fatos históricos. Muito obrigado. Obrigado. Professor Rafael. Bom dia a todos, um bom dia especial ao senhor, presidente, é uma satisfação poder ter essa oportunidade de diálogo. São notórias as circunstâncias econômicas difíceis do período em que o senhor assumiu a presidência da República. E, recentemente, 30 anos depois do famoso confisco da poupança e das contas correntes, que foi operada lá pelo governo do senhor, houve um pedido de desculpas do senhor, né? E eu gostaria de convidá-lo a nos dizer quais as razões que levaram a esse pedido de perdão ao povo brasileiro pelo confisco à época. Bom, também esse é um outro que eu, com a sua permissão, me permitiria fazer alguma regressão e digressão sobre o assunto. Na realidade, meu pedido de desculpas, ele já não foi de agora, ele já vem de algum tempo. Já de algum tempo, sempre quando se fala no que se convencionou chamar de confisco da poupança, que na realidade foi o bloqueio, e não somente da poupança, mas de todos os ativos, foi uma coisa bem mais dura e bem mais ampla do que simplesmente em relação à poupança, eu sempre venho me penitenciando pelos efeitos que essa medida teve e pelo sofrimento que ela trouxe a milhares de pessoas, a milhares de brasileiros. Realmente, eu peço desculpas e venho pedindo desculpas ao longo do tempo. O que foi
diferente aí, Daniel, foi que, pela primeira vez, eu o fiz por uma rede social, porque eu fiquei impressionado nesse período de quarentena, quando eu retornei, não digo nem retornei, quando eu ingressei no diálogo pelas mídias sociais com a população, eu fiquei impressionado com a capilaridade que essa ferramenta tem. Fiquei impressionadíssimo com a curiosidade das pessoas em relação a vários fatos ocorridos no meu governo, em relação à minha pessoa, e, enfim, e com um número de seguidores que aumentava assustadoramente a cada semana. E notei também que grande parte das perguntas que me faziam se referiam, essas perguntas, à questão do que se convencionou chamar o confisco da poupança. Então, eu, respondendo a um, respondendo a outra, centenas, e pedindo as desculpas, aí eu fiz um tweet falando do perdão que eu estava pedindo a todos os internautas que estavam participando daquele processo e, por extensão, a população brasileira, mais uma vez, ratificando o que eu já havia dizendo ao longo do tempo, o meu perdão pelo sofrimento que causou essa medida. Então, isso teve uma divulgação, por isso teve uma divulgação muito grande, né? Alguns jornais disseram, pela primeira vez, Collor, 30 anos depois, Collor pede desculpas e tal. Até um dos jornais que deu esse título, essa manchete, na sua edição do dia seguinte ao meu tweet, ela própria dá no corpo da matéria, mas ele já tinha pedido desculpas e tal, no ano tal, assim assado, numa entrevista dada a um órgão de imprensa, enfim. Então, isso era uma coisa que já tinha acontecido há muito tempo. O que eu fiquei impressionado é que, em função dessa curiosidade e do número de pessoas querendo saber como isso aconteceu, é que eu fiz esse meu pedido de perdão. Lembrando sempre, quando eu falo com todos aqueles que respondo, todos aqueles que têm interesse em saber do assunto, é que nós tínhamos, naquela ocasião, como o Rodrigo disse no início, uma inflação que talvez eles não alcancem, porque é algo inimaginável. Quando eu assumi, a inflação estava em 80% ao mês, quer dizer, que dava 2.000 e tantos por cento, como disse o Rodrigo, ao ano. Então, 80% ao mês talvez fique mais próximo da possibilidade das pessoas compreenderem o que isso significa. Então, aí você explica, olha, você tinha R$100 hoje no bolso, daqui a 30 dias, esses seus R$100 valiam 20. Ou seja, era assim que a inflação atingia o bolso da população de um modo geral e, sobretudo, da população mais necessitada. Além disso, quando nós resolvemos e decidimos que iríamos também fazer, porque a poupança estava fora do nosso projeto, na questão do bloqueio dos ativos. A poupança ela ia ficar incólume. O que nos fez colocar a poupança dentro do bloqueio foi que os grandes especuladores, aqueles que faziam das aplicações do overnight o seu modo de vida, o seu ganho de vida, eles estavam todos correndo para a poupança e para a conta corrente, achando que nós não iríamos alcançar nem a conta corrente, nem a poupança. E isso nós verificamos. De repente, esvaziou a aplicação no overnight, nos títulos ao portador, esvaziaram, e essas aplicações foram todos para a poupança e para a conta corrente. Quando nós imaginamos, então, ter que fazer o bloqueio dos recursos na conta corrente, nós pedimos um levantamento ao Banco Central de então, que era o Banco Central do governo que estava por terminar, e nos veio um relatório com o perfil do poupador da caderneta de poupança à época. Então, o perfil do poupador da caderneta de poupança era que 70% deles tinham de 50 mil abaixo. Do número total de depositantes na caderneta de poupança, 70% tinham depositados 50 mil, na época, cruzados novos para baixo. E somente 30% tinham o restante.
Então, por isso é que nós estabelecemos o limite dos 50 mil, para nós preservarmos aquela população, aqueles pequenos poupadores e aquela população de uma menor renda. Daí é que surgiu a questão dos 50 mil reais, dos 50 mil cruzados novos, que aí as pessoas disseram que havia sido feito um sorteio, quando não foi nada disso. Isso é uma decorrência enfim, da maledicência das pessoas, mas foi feito em função desse estudo feito pelo Banco Central. E daí o meu pedido de desculpas, o meu pedido de perdão é que deu essa divulgação, que parece que foi houve um certo ineditismo nesse pedido, mas que não, já havia sido pedido há muito tempo. Muito obrigado. Professor Modrovitch, professor Valim, posso fazer um arremate? Porque essa questão é muito interessante. Presidente, só para circunstanciar esse fato, é verdade o que dizem alguns historiadores de que um projeto econômico que envolvia confisco já havia sido urdido pelos responsáveis pelo projeto econômico do candidato do PMDB. No segundo turno das eleições, quando o PMDB não vai para o segundo turno, esse projeto deita sobre a mesa do presidente Lula, do então candidato Lula, e quando ele perde, aí sim a ministra Zélia Cardoso começa a cogitar fazê-lo, porque parecia necessário aos melhores economistas da época diminuir a circulação de dinheiro no mercado. É essa a história? Ou seja, não era apenas... Era quase que um consenso entre economistas. Exatamente isso. Essa é a palavra, o termo correto. Naquela ocasião, da campanha eleitoral ainda, as equipes econômicas que auxiliavam os principais candidatos em disputa, todas essas equipes tinham na cabeça que a solução para resolver a questão da inflação passaria primeiro por um congelamento de preços. Congelamento de preços, no entanto, com excesso de liquidez na economia, não daria certo, porque esses recursos iriam todos com os preços congelados para o consumo de bens duráveis e não havia condições da indústria atender a essa demanda. E nós teríamos, então, uma outra inflação, uma inflação com um sinal contrário, inflação pela demanda. Então, todos tinham na cabeça, todos os membros, integrantes das equipes que auxiliavam os principais candidatos na área econômica, tinham isso como um consenso, embora não se falassem entre si. Mas todos tinham isso. E, no nosso caso, houve um fato emblemático, que dias depois do programa econômico sendo lançado, isso relato da Zélia, e foi, inclusive, colocado na imprensa, no dia 19, eu tenho esse dia em que foi divulgado essa notícia. No dia 19 de março, também posso, no dia 15, uma visita do economista Luísio Mercadante, um prócer emérito do Partido dos Trabalhadores, que, visitando a ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, disse a ela o seguinte: Zélia, esse era o programa dos nossos sonhos. Só que, se fôssemos nós os eleitos e nós aplicássemos esse programa, no dia seguinte nós estaríamos fora do governo. Então, essa era uma maior demonstração do que essa, né, nós não poderíamos ter. Quer dizer, do próprio, por ser o PT, o partido do candidato que, no segundo turno, disputando comigo, não logrou êxito. Então, ele próprio reconhecendo que aquela era uma saída, e de um candidato inteiramente de oposição a tudo aquilo que eu pregava. De modo que realmente isso aconteceu, mas dessa forma, e o consenso realmente existia dentre todos aqueles que participavam da elaboração do programa econômico dos candidatos de então, dos principais candidatos, pelo menos. Obrigado, presidente. Desculpa, professor Modrovitch, essa interferência. De forma alguma, Valfrido. Acho que a reconstrução do consenso, eu penso que é muito importante, porque ela mostra o bastidor do momento e acho que permite à geração atual que compreenda melhor o que levou àquele movimento, que não é uma iniciativa individual, mas um império da necessidade
do que se passava naquela situação. Bom, professor Luiz Fernando Bandeira, se puder começar agora com as suas intervenções, por favor, e obrigado mais uma vez por ter vindo. Eu queria começar cumprimentando a você, Rodrigo, Valfrido Ward, Rafael Valim, pelo convite tão gentil de me acolher aqui hoje e agradecer, sobretudo, o presidente Fernando Collor, senador da República atualmente, com quem tenho uma relação, inclusive, por ser secretário-geral do Senado. E é uma grande honra, presidente, ter a oportunidade de entrevistá-lo ao vivo. E lhe digo que é difícil selecionar o tema que eu gostaria de começar perguntando. Eu não vou poder deixar de tocar no tema do final do seu governo, do impeachment, mas eu queria começar, já que estamos agora no marco temporal do início do seu governo, ainda do seu plano econômico, etc., eu queria abordar um outro aspecto que, para mim, é muito nítido, por conta, talvez, da minha atuação profissional no Congresso. Eu acabo sendo um observador privilegiado e vejo como funciona a coalizão de forças, a composição de forças no nosso presidencialismo de coalizão, que, embora venha se modificando recentemente, né, era muito vigente ao seu tempo. E o senhor foi eleito por um partido pequeno, o PRN, salvo engano, na época, né, conseguiu construir uma base de apoios, né, imediata, mas essa base, aos poucos, ela foi, né, se modificando. E o senhor deu uma entrevista recente para o Correio Brasiliense, onde fala uma frase de muito efeito. O senhor diz: eu já vi esse filme. Eu sei o que é o presidente da República com a base fragilizada. E eu queria começar por aí. Essa primeira pergunta, que eu vou dirigir, eu queria começar como foi a composição dessa base e quais foram as dificuldades que essa base política no Congresso, num partido pequeno, como sendo do senhor, né, quais as dificuldades que essa base lhe impôs no início do seu governo, né, e ao longo dos anos que o senhor esteve à frente do Palácio do Planalto. Perfeitamente. Eu que agradeço a sua participação, doutor Bandeira. É muita alegria e muita honra para mim também tê-lo aqui na nossa conversa. Seria talvez possível e seria bom, proveitoso, lembrar que a minha eleição para presidente ela foi uma eleição solteira. Quer dizer, naquela ocasião não houve eleição como agora vem acontecendo a cada 4 anos, quando há a eleição de presidente, há a eleição também de governadores, de senadores, de deputados federais, deputados estaduais. A minha eleição foi uma eleição em que só houve candidaturas a presidente da República. Portanto, quando eu assumi no dia 15 de março de 1990, eu assumi com um Congresso que havia sido eleito em 1986, 4 anos antes. E governei com esse Congresso, e governei muito bem com esse Congresso eleito de 1986, até a eleição que se realizou para governadores, senadores, deputados federais e estaduais em outubro de 1990. Portanto, 7 meses depois. Durante 7 meses eu governei com o Congresso eleito em 1986. E foi esse mesmo Congresso que aprovou todas as medidas econômicas, porque isso é outra coisa que as pessoas esquecem. Alguns esquecem, acham que essas medidas do plano econômico foram tomadas de ouvir dizer, de inopinado, e que implementei essas medidas por voluntarismo. Não, essas medidas foram todas elas tomadas com base em muitos estudos, com base em muita percussiência. Inclusive, esse plano está escrito lá, ainda nos anais, deve estar nos anais do Tribunal Superior Eleitoral, que nós tínhamos que apresentar nosso programa de governo com 6 meses de antecedência. Nós falávamos da questão do combate à inflação, o programa está todo lá, a agenda inaugurada em 90 está todo lá. De modo que esse Congresso foi quem aprovou essas medidas econômicas. Além de medidas econômicas, do plano econômico foi trabalhado pelo governo que se instalava, mas foi submetido ao crivo e ao escrutínio do Congresso Nacional, e foi pelo Congresso Nacional aprovado. E não somente pelo Congresso Nacional, como também todas as medidas jurídicas que impetraram junto ao Supremo Tribunal Federal,
nenhuma delas foi, à época, acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, dizendo que, de fato, as medidas tomadas estavam de acordo com a juridicidade, estavam de acordo com as leis, estavam de acordo com a recém-promulgada Constituição de 88. Então, onde começou a criar dificuldades no meu relacionamento com o Congresso foi quando da eleição de outubro de 90, já referida, em que foram eleitos candidatos que já trouxeram consigo o desgaste natural de um governo recém-instalado e com medidas tão polêmicas quanto aquelas que foram adotadas. Então, aí nós tivemos... E aí é que vieram os representantes do PRN, porque foram eleitos cerca de 30, 40 deputados federais e alguns senadores do PRN. E esse serviu de núcleo, esse grupo do PRN serviu de núcleo para nós construirmos a nossa base de sustentação. Infelizmente, esse foi o grande erro que eu cometi e que eu estou vendo agora ser cometido novamente. E isso é que vem a frase, a expressão citada pelo Dr. Bandeira, de que esse é um filme que eu já vi, isso eu já vivi, e não gostaria de ver esse filme novamente, em função dessa falta de preocupação que eu tive de tentar uma maior aproximação com o Congresso e de construir a minha base de sustentação, que me permitisse não somente a governabilidade, mas que me desse também a solidariedade pessoal dos integrantes do Congresso, a solidariedade pessoal ao presidente da República, além do apoio institucional que eles viessem a me conceder em função de um melhor diálogo, de um melhor entendimento que não houve na minha época. O meu afastamento se deve, no seu limite, à falta de sustentação parlamentar minha no governo. Se eu tivesse uma base de sustentação sólida, o desfecho não teria sido esse. Obrigado, presidente. Vamos caminhando aqui, então, temporalmente no seu mandato. Uma questão que eu acho que é importante de ser reconstruída, e acho que grande parte do nosso propósito com essa entrevista é a reconstrução dos momentos, é que o mandato de Vossa Excelência é um mandato primeiramente, de forte abertura econômica do Brasil, forte compreensão de que o Brasil se inseria num ambiente mundial em que as fronteiras não limitavam as nossas relações. E, nesse contexto, então, Vossa Excelência teve no seu mandato a criação do Mercosul e teve também a realização da Rio 92. E a Rio 92, quando nós olhamos para trás, nós percebemos que tivemos mais de 200 líderes mundiais aqui no Brasil. É um marco que até hoje é referido quando nós discutimos, por exemplo, mais recentemente o Acordo de Paris. Enfim, ele abre um protagonismo maior do Brasil em termos geopolíticos. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer a Vossa Excelência é como Vossa Excelência avalia no seu governo a política exterior e de que forma o senhor entende que isso contribuiu para o que se sucedeu nos governos seguintes dos demais presidentes que vieram em termos de política exterior e em termos de relevância internacional do nosso país. O Brasil, Rodrigo, naquela época, estava muito isolado do restante do mundo, né? Não somente por essas políticas que você já citou, mas também porque nós estávamos vivendo um período de moratória da dívida externa, ou seja, o Brasil deixou de pagar a sua dívida externa unilateralmente e, com isso, criou inúmeras dificuldades no relacionamento com o sistema financeiro internacional, traduzindo no dia a dia linhas comerciais que foram cortadas, falta de financiamento, enfim, e nós saímos do radar do interesse internacional. Então, quando nós assumimos, um dos compromissos era de de iniciar a negociação para o pagamento da dívida externa, o que foi feito, que foi concluído dentro do meu governo, e com isso nós nos reintroduzimos no sistema financeiro internacional. Além disso, nós tínhamos dificuldades na questão ambiental. E aí foi realizada a Conferência Rio 92, como você citou, que foi o benchmark de toda a política ambiental mundial, até hoje.
quando foi tratado pela primeira vez da questão das mudanças climáticas, quando foi tratada da questão da biodiversidade. Enfim, o presidente americano, apesar de pressionado muito fortemente dentro dos Estados Unidos para não comparecer e não assinar os tratados que vieram a ser assinados, ele acabou vindo, veio inclusive num período que era do seu aniversário, por isso que eu tenho até hoje a data de nascimento e comemoração do aniversário do presidente George Bush pai, que é 12 de junho, que nós fizemos inclusive um jantar para ele, com a presença do governador Leonel Brizola, do Rio de Janeiro, lá no Palácio Laranjeiras, no Rio. Então, além da questão da Rio 92, teve um outro ponto muito importante na questão da nossa reinserção no plano internacional, que foi o fim da aventura atômica, porque havia uma disputa, como nos lembramos, entre a Argentina e o Brasil para saber qual dos dois países primeiro chegaria ao conhecimento da fissão nuclear que permitisse a construção de um artefato atômico. E isso foi colocado um ponto final no entendimento meu com o presidente Menem da Argentina, em que nós colocamos abaixo toda a possibilidade de construirmos artefatos atômicos e banimos do nosso continente, sobretudo a partir do Cone Sul, a produção, fabricação de bombas químicas e bacteriológicas, né? Em terceiro lugar, a questão da proteção às populações, à população indígena no Brasil, que foi isso inserido dentro do capítulo dos direitos humanos, o que foi também era algo que precisávamos fazer, não é? Dentro do capítulo dos direitos humanos, retomarmos isso de uma forma mais forte, mais veemente, mais visível. Isso se foi feito por intermédio do apoio às populações indígenas, com a demarcação das terras, enfim. Depois disso, as próprias medidas econômicas, a abertura comercial. Porque o Brasil era um país fechado, era um país que não tinha relação com o restante do mundo. Então, com a quebra das reservas de mercado, com a abertura comercial e com a demonstração que nós estávamos dando de uma forma também unilateral, de que nós queríamos nos mostrar como parceiros confiáveis do sistema internacional, isso teve um muito bom efeito e a abertura comercial está aí, os seus resultados para demonstrar a positividade das medidas que foram adotadas. Está aí o telefone celular, que a campanha de 89 presidencial nós fizemos sem telefone celular. Vocês imaginam hoje uma campanha presidencial se fazer no Brasil sem o telefone celular? Hoje, o jovem, qualquer pessoa, não sai do seu celular, é como se fosse uma peça do vestuário. Não sai de casa sem que tenha um celular na mão. A questão dos computadores, novos computadores, a questão dos veículos, né? Quando eu chamei os veículos de carroças, isso incentivou ainda mais a modificação do padrão de construção, de fabricação de veículos automotores aqui no Brasil. Enfim, uma série de outras medidas que veio aí também o Código de Defesa do Consumidor, veio a Lei Cultural, a Lei Rouanet, veio a Lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, enfim, várias medidas que foram adotadas, né, e que serviram realmente para que o Brasil se reinserisse no mundo, que voltasse a ser considerado, e que na nossa política externa houvesse o exercício do soft power. Não era o exercício da imposição pela força, mas sim do diálogo, da busca do consenso, da busca do entendimento. O Brasil sendo sempre considerado como, graças a Deus, ao final do meu governo, já existia essa retomada dessa prática diplomática nacional brasileira de ser um país sempre disposto a ter a figura de garante numa disputa entre países, na questão de fronteiras ou numa questão comercial, enfim. O Brasil passou a ser, na sua diplomacia, visto como um país no polo positivo, um país a quem sempre se poderia recorrer nos organismos multilaterais para ser um intermediador, para ser aquele conciliador de qualquer discordância que estivesse havendo entre atores naquele momento. Obrigado, presidente. Valfrido. Presidente, eu gostaria de prosseguir um pouquinho nessa questão da política externa, porque eu acredito
que o seu governo foi, de fato, um divisor de águas. Os Estados Unidos observavam intensamente a transição democrática no Brasil sob o receio de perder sua hegemonia na América do Sul. A troca de correspondência diplomática dessa época entre a Embaixada Americana no Brasil e o secretário de Estado daquele momento, o Lawrence Eagleburger, contam, num primeiro momento, a surpresa pelo fato do senhor estar em primeiro lugar nas campanhas. Eles usam a expressão "a dark horse comes to the fore", ou seja, o azarão vem por fora. E depois que o senhor se tornaria o candidato preferido, né, da Casa Branca, sob a esperança de que derrotasse Lula e Brizola. Mas os documentos do Departamento de Estado não deixam claro, contudo, se houve qualquer ação efetiva, e os historiadores são mais ou menos unânimes em dizer que não houve ação efetiva do governo do George H. Bush pai, né, para ajudá-lo, ou se a simpatia se restringia a um alinhamento programático. De todo modo, as políticas liberais do seu governo quebraram o paradigma nacional desenvolvimentista do regime militar e aproximaram o Brasil dos Estados Unidos. Como o senhor mesmo disse, e até onde eu sei, houve um encontro do senhor com o presidente Bush em 90, né? Em 91 o senhor faz uma viagem diplomática aos Estados Unidos, encontra o presidente Bush, e em 92, quando ele vem falar na Rio 92, né? Que também foi uma grande vitrine internacional do seu governo, e há até mesmo um relatório da CIA sobre esse momento, né? A Agência de Inteligência Americana produziu um documento de 15 páginas intitulado Perspectivas sobre o presidente Collor na véspera da cúpula do Rio. Esse título está disponível na internet, no sistema FOIA da CIA, e traz uma avaliação do governo brasileiro no fronte interno. Entre aspas, eles dizem o seguinte: Collor deverá continuar conquistando vitórias significativas na privatização de empresas. Ainda que o mesmo documento demonstre uma preocupação em relação ao Planalto no seu relacionamento com o Congresso. E diz o seguinte: há entre 40% e 45% de chance de o parlamento não aprovar as partes mais críticas do pacote legislativo neste ano. A pergunta que eu lhe faço, presidente, é o seguinte: o senhor vê semelhanças e diferenças entre a sua política externa de aproximação com os Estados Unidos e a que hoje é traçada pelo presidente Bolsonaro? Bom, a resposta, assim, de imediato é não vejo nenhuma coincidência. Até porque eu gostaria de aproveitar esse momento e fazer uma revelação que está no meu livro, já escrito, já concluído, mas não publicado, e isso eu acho que vai ficar para os pósteros, né? Em que eu conto esse fato, que eu vou relatar aos senhores agora. Eleito presidente da República, eu fiz viagens. Em primeiro lugar, visitei a Argentina, Paraguai e Uruguai. Fui a Portugal e só depois fui aos Estados Unidos, invertendo um pouco o roteiro que normalmente os presidentes fazem, que é, em primeiro lugar, visitar os Estados Unidos, sem querer desmerecer os Estados Unidos, mas querendo mostrar uma inflexão na nossa política externa, de que a nossa prioridade começava a partir daqui, né? Depois, com as nossas raízes fincadas na Europa, e a África também, mas aí a agenda não deu para conciliar, e fui aos Estados Unidos. Quando lá cheguei em Nova York e fui participar de uma conferência de imprensa no National Press Club. Uma entrevista inteiramente sensaborrona, algo sem nenhum sentido maior, as pessoas desconhecendo inteiramente o Brasil, porque o interesse pelo que está abaixo da linha do Equador, nos Estados Unidos e nos países ali do norte, da América, na Europa já é um pouco diferente, por causa da questão climática, eles têm uma maior preocupação com o que se passa aqui, mas o desconhecimento era total. E a entrevista muito sem graça. Quando estava encerrando, eu fui me levantar, quando teve um repórter lá no fundo, disse assim: "Eu não tenho uma última pergunta aqui." Pois não. Aí os Estados Unidos tinham acabado de invadir o Panamá. Aliás, isso foi
Isso foi, não era presidente, não. Eu estava entre a eleição e a posse. Os Estados Unidos tinham acabado de invadir o Panamá, no final dos anos 89. O que o senhor acha da invasão do Panamá? O senhor é contra ou a favor? Aí eu disse, eu sou contra, sou absolutamente contra a invasão. Aí o pessoal todo ficou em silêncio. Espera aí, então vamos sentar um pouco, quero nos ouvir um pouco mais sobre isso. Aí o repórter continua. Quer dizer que o senhor é a favor de um narcotraficante, referindo-se ao então presidente deposto, Noriega? Eu disse, não. Eu não posso dizer isso porque, em primeiro lugar, seria um desrespeito a vocês, americanos, a você que está me perguntando, a vocês, americanos, e um desrespeito ao governo americano. Porque se ele é um narcotraficante, ele o é graças ao apoio que vocês deram a ele durante 40 anos. Então, vocês financiaram durante 40 anos um narcotraficante. E aí a entrevista acabou. Eu estava acompanhado do ministro das Relações, do meu futuro ministro das Relações Exteriores, Francisco Rezec, e acompanhado também do ministro Marcílio Marques, do embaixador então nos Estados Unidos, Marcílio Marques Moreira. Do embaixador Marcílio Marques Moreira, embaixador nosso em Washington. E quando eu saí, fui ao encontro deles, e indo ao encontro deles, eles disseram, preocupados com a minha resposta, disseram, temos que aguardar, porque a qualquer momento pode haver um telefonema da Casa Branca cancelando a audiência que está marcada para amanhã, no dia seguinte. Bom, não sei, não podemos fazer nada, se desmarcar, está desmarcado, enfim. Mas não foi desmarcado. Nessa noite nós viajamos para Washington, não pudemos ir de avião porque nevava bastante, fomos de trem. E chegamos em Washington no dia seguinte, na hora marcada, aprazada, estávamos lá sentados no Salão Oval, esperando o time brasileiro, o time americano, de um lado e do outro, faltando a chegada do presidente Bush. Quando o presidente Bush chega, vem com muita alegria, eu nunca o tinha cumprimentado nem visto, mas vem com muita alegria e muita simpatia, e falando, ô Fernando, Fernando, me chamando por nome Fernando. Fernando, como é que você vai? Tudo bem? Tal, com muita alegria, um abraço, fez um cumprimento geral para o time brasileiro e disse, vamos deixar as nossas equipes aqui conversando e vamos conversar nós dois aqui, numa sala ao lado. E saímos e fomos conversar, eu e ele, particularmente, é uma porta disfarçada que tem no Salão Oval, que empurra e lá tem uma grande suíte. Tem cozinha, tem sala grande de reunião, sala pequena, tem o pequeno escritório dele, que ele me mostrou antes de iniciarmos a conversa. E aí sentou. Nos sentamos e aí ele disse, olha, eu queria lhe dizer que eu vi a sua entrevista ontem, eu tomei conhecimento da sua entrevista ontem, e eu queria lhe explicar o que aconteceu e tal. Eu disse, presidente, se o senhor me permitir, eu trouxe aqui uma agenda que eu estou muito interessado, com a sua permissão, de podermos tratar, nos debruçarmos sobre ela, e a agenda que diz respeito, assuntos que dizem respeito aos nossos interesses bilaterais e tal. Isso aí é o que eu disse, é aquilo mesmo, não posso concordar com isso. Disse, mas eu queria lhe explicar. Aí eu disse, presidente, deixa eu lhe falar uma coisa. No meu governo, eu estarei contra toda e qualquer intervenção militar que os Estados Unidos façam em qualquer país do mundo. E não somente os Estados Unidos, como qualquer outro país que não cumprir a autodeterminação dos povos e a liberdade dos povos e o seu governo de agirem como julgarem conveniente, eu estou contra. Aí ele parou, aí olhou para mim e disse, e Cuba? Como quem diz, bom, invadimos aí o Panamá e como se Cuba estivesse na sua programação.
Eu disse, Cuba muito menos, presidente. Cuba nem pensar numa possibilidade de uma invasão a Cuba. Isso aí, meu governo, não, de maneira nenhuma, nenhuma intervenção militar, mas a Cuba muito menos, porque com Cuba nós temos uma relação que é uma relação atávica, é uma relação que tem, a minha geração, pelo menos, eu dizia ele, ficou muito marcada com tudo que aconteceu em Cuba, a questão da presença do comandante Fidel, enfim, tudo isso tinha marcado uma geração inteira e com simpatia por aquele que estava sendo vitimado naquele instante, que era o governo cubano. Aí ele disse, mas Castro não votou contra você? Não ajudou? Não ajudou a campanha do seu adversário? Eu disse, ajudou, mas apoiou, ajudou no sentido de apoiar verbalmente o candidato, o presidente Lula. Eu disse, mas por isso mesmo o senhor vai entender que não é uma questão de partidária, nem é uma questão ideológica, é uma questão de princípio, presidente. Eu realmente não posso. E aí ele continuou falando, não, porque a Rádio Martí, que é uma rádio que estava sendo construída lá em Cuba e que entrava muito fortemente em Miami, ela não pode continuar assim. Falei, presidente, deixa Cuba em paz, deixa Cuba em paz, não toma nenhuma medida em relação a isso, não. É um favor que eu lhe peço, isso não vai dar certo. Disse, tá bom, então vamos lá, qual é a sua agenda? E aí começamos a conversar e a tratar. A nossa relação, portanto, começou com os Estados Unidos com esse diálogo. Um diálogo que, se fosse perguntado depois dele existir, o que você acha que redundou, que resultou dessa conversa? Foi uma aproximação ou um afastamento dos presidentes? Eu acho que a grande maioria dizia, depois de uma conversa como essa, um presidente do Brasil pegar um presidente americano e dizer o que disse, é claro que a relação deve ter azedado. E foi ao contrário. Eu, que tinha sempre tive simpatia pelos democratas nos Estados Unidos, aprendi a admirar os republicanos, e aí eu retiro desse rol dos republicanos o atual mandatário americano, mas os republicanos de então, aprendi a admirá-los, porque eles foram muito corretos com o nosso governo e com o Brasil. O que o presidente Bush acertou de dar ao Brasil, de fazer a favor do Brasil, ele fez. Eles são difíceis na negociação, duros na negociação, mas quando eles acertam, eles cumprem. E do presidente Bush eu tenho as melhores recordações pela grande colaboração que ele deu ao Brasil, atendendo aos interesses maiores nacionais, como na renegociação da dívida externa, que ele foi fundamental para a conclusão da renegociação, a presença dele, mesmo contra todos o establishment americano, que era contra a vinda dele ao Brasil para assinar os tratados e os acordos, e ele veio e assinou esses tratados, e tivemos uma relação muito positiva, muito positiva. Em nenhum momento tivemos nenhum problema. E não precisou, para isso, que o Brasil se posicionasse junto aos Estados Unidos como um país que estivesse ali como acólito, né? de dizer, como um acólito, de dizer que, olha, o que vocês quiserem, a política de vocês é a nossa política, vamos aqui, eu estou de acordo com a reedição da doutrina Monroe e tal. Não houve nada disso. Então, foi uma relação extremamente frutífera em benefício das nossas relações bilaterais e com o Brasil saindo com um saldo realmente muito positivo. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente Rafael. Se pudesse aqui agora com a sua pergunta. Vamos lá. Presidente, confesso que estou desfrutando muitíssimo a nossa entrevista, sobretudo essa última história inédita. É uma satisfação realmente poder ouvir isso em primeira mão. E, na verdade, agora, o que eu gostaria de aproveitar para perguntar é um pouco colher uma reflexão de um político maduro, experimentado, como o senhor, a respeito de um fenômeno muito comum na política brasileira e que, inclusive,
talvez o senhor, num determinado momento, fez parte disso, que é o moralismo na política brasileira, que é em determinados momentos, a gente tem figura de Jânio Quadros, à época o senhor, inclusive, era considerado um caçador de marajás, e agora, atualmente, nós temos na presidência da República, claro, não estou querendo equiparar esses fenômenos, né, mas nós temos hoje, atualmente, uma figura na presidência que veio com esse discurso da velha política enfim, e nós estamos assistindo o que nós estamos assistindo aí, estamos vendo. O que eu gostaria é uma reflexão a respeito desse fenômeno do moralismo na política brasileira, né? Como isso afeta a nossa democracia, de certa forma? Essa é a minha pergunta, por favor. Certo. O moralismo é um ingrediente de campanha eleitoral e da política que tem um trânsito muito fácil e muito rápido na opinião pública. Muito rápido e muito fácil esse trânsito. E ele agrega, é um fator de aglutinação de sentimentos os mais difusos em torno desse tema, do moralismo. Então, tudo que diz respeito ao moralismo, você encontra imediatamente uma adesão espontânea, automática, melhor dizendo, e de 100% da população. Agora, acontece que o moralismo ele tem várias vertentes. E daqueles que apoiam a tese do moralismo, cada um tem uma faceta, obedece a uma dessas vertentes, dessa questão multifacetada que o moralismo traz. E no momento em que a pessoa que traz essa mensagem é o eleito, sobretudo quando essa é a mensagem principal, ela fica refém. E ficando refém desse moralismo para atender todas essas vertentes, ele, no primeiro momento em que resvala em uma dessas vertentes, por mais fora do contexto do que seja moralismo, esteja na conceituação que nós temos, mas a população ela varia bastante na sua interpretação quanto ao moralismo. Na primeira vez que há um escorregão numa dessas vertentes, a pessoa passa a ser penalizada. Então, eu acho que o moralismo, eu diria melhor que a questão ética, sim, fundamental que se coloque numa discussão política, numa campanha eleitoral, a questão ética, a questão de parâmetros éticos da administração. Mas quando a gente reduz isso a um moralismo, né, todos esses ismos, a gente tem que ter um certo cuidado. Quando se restringe ao chamado moralismo genérico, isso traz realmente dificuldades e não faz bem à democracia. Não é bom para a democracia, porque é por aí que se começa a dilapidar as bases de sustentação de um governo eleito pelo processo democrático, e sempre começa por aí algumas rachaduras e que, se não forem rapidamente consertadas, levam a debacle. Muito bem. Obrigado, presidente. Obrigado, professor Rafael. Agora, professor Bandeira. Presidente Collor, eu vou me permitir agora tocar num assunto que talvez seja menos confortável, mas eu sei que o senhor já tivemos a oportunidade de conversar a respeito dele, e eu gostaria de, com demais colegas e com a audiência, fazer-lhe duas perguntas que são relacionadas ao processo de impeachment, né? O senhor, eu preciso perguntar isso porque o senhor é o único brasileiro que participou dos dois impeachments havidos no Brasil sob a égide da Carta 88. O primeiro na condição de presidente da República e o segundo na condição de juiz, enquanto senador, né, da República. E pôde vivenciar, né, em virtude disso, as idiosincrasias desse processo, né, de ambos os lados. Eu queria
a primeira pergunta, na sequência tem uma outra engatilhada. Quais os maiores problemas da legislação que rege o impeachment no Brasil ou da forma como ela é aplicada? E a segunda pergunta. Em 2016, o senhor fez um célebre discurso proferido na sessão de admissibilidade do processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Naquela ocasião, ela ainda era presidente da República, foi uma sessão de 20 horas no Senado em que ela foi afastada, processo pelo qual o senhor havia passado em 92. Eu estava lá e vi o plenário em absoluto silêncio para ouvi-lo, sua fala já foi tarde da noite, né? E, no entanto, o plenário silenciou, como poucas vezes eu vi, para poder ouvir o senhor falar naquele momento do impeachment. Até então, o senhor não tinha colocado a sua posição pessoal, o seu voto, como pretendia votar. Naquele pronunciamento, o senhor referiu-se à diferença de celeridade entre um e outro caso. E o senhor afirmou, o rito é o mesmo, mas o ritmo e o rigor, não. E na mesma linha, né, 92, no seu caso específico, os mesmos fatos foram objeto de uma apuração no Senado Federal e, na sequência, pelo Supremo Tribunal Federal, com resultados distintos, né? E aí, essa é a segunda pergunta. O senhor avalia que isso estaria mais ligado às regras processuais, à formação dos juízes, que num caso são ministros do Supremo e no outro são senadores da República, ou a distinta natureza dos julgamentos? Né, que até hoje, inclusive, a doutrina discute, minha tese doutoral discute isso, se é um julgamento de natureza política, jurídica, ou ainda alguns dizem, o ministro Lewandowski, inclusive, né, que diz que é um processo político judicialiforme, na forma judicial, se referindo ao impeachment. Né? Enfim, depois de toda essa digressão, né, as duas perguntas. Quais são os maiores problemas, né, que o senhor vê na legislação que rege o impeachment, da forma que ele é aplicada, e as distintas apreciações sobre os mesmos fatos? Elas se devem mais à formação dos juízes, às regras processuais, à natureza política ou jurídica do impeachment, ou ainda um outro fator que o senhor gostaria de colocar para nós? Muito obrigado. A Constituição de 1988, quando de sua promulgação, ela não trazia no seu bojo nenhum artigo que se referisse a um eventual afastamento do presidente da República e sobre que regras isso se daria. Ela era silente em relação a esse fato. Tanto assim é que o ex-presidente Sarney, à época presidente, teve um pedido de abertura de processo de impeachment enviado à Câmara e que foi determinado ser arquivado pelo então presidente em exercício da Câmara dos Deputados, deputado Inocêncio Oliveira. Baseado esse despacho dele no fato de que a Constituição Federal de 88 não previa em nenhum dos seus artigos, não havia nenhum dispositivo que previsse como se daria o afastamento de um presidente da República. Bom, isso foi em 88, final de... não, 89 já, final de 88, 89, tenho que confirmar isso, por favor. Mas foi ali já no final do governo Sarney. Bom, eu tomei posse com essa mesma Constituição e que não tratava dessa questão do impeachment. O que aconteceu? Aconteceu que, quando se iniciou o processo, o Congresso Nacional resolveu ressuscitar uma lei, a 1079, de 1950, que tratava do processo de impeachment e introduziu essa lei ressurrecta dentro do corpo da nossa Constituição. Ou seja, em função de um processo que já se iniciava de querer se afastar o presidente da República. E aí se demonstra, mais uma vez,
que o processo de impeachment ele não é um processo jurídico. Ele é um processo essencialmente político, com uma vestimenta de juridicidade, mas que só serve de enfeite, só serve para dar ares de que há um componente jurídico importante que referenda aquilo que parece ser um movimento político, uma ação política, mas não consegue disfarçar. O impeachment é uma ação eminentemente política. E, de forma política, ele é decidido. Temos aí a questão da comparação entre os dois processos de afastamento. Aquele ao qual eu fui submetido e o outro ao qual foi submetida a presidente Dilma. São dois processos completamente diferentes. E aí eu retomo o que disse o doutor Bandeira, quando eu afirmei nesse pronunciamento meu, na época do afastamento da ex-presidente, de que o ritmo, o rito era o mesmo, mas o ritmo e o rigor que se aplicou no meu caso, estava se aplicando ao dela, eram completamente diferentes. Inclusive, no meu rito, o Supremo Tribunal Federal decidiu lá atrás, quando houve um recurso ao Supremo Tribunal Federal, que caberia à Câmara dos Deputados estabelecer o rito sobre o qual ocorreria o processo de impeachment. Então, coube ao presidente da Câmara estabelecer o rito. Em 2016, no processo de 2000 do afastamento da presidente Dilma, o Supremo, ele próprio, decidiu qual o rito, estabeleceu o rito no julgamento do Senado. Então, já aí houve uma discordância, e aí vem também a referência que faz. É uma decorrência do momento, é decorrência da política, decorrência da cabeça dos juízes que, no momento, estão no exercício das suas funções como magistrados da mais alta corte de justiça do país. Isso também tem sua importância, a sua influência muito grande. E eu deixei aqui, porque sabia que a pergunta do impeachment iria passar, e eu tenho elencados 17 mudanças no rigor e no ritmo que foi dado a um processo, o meu e o da presidente Dilma. Então, vou reduzir isso a 5 e peço a permissão dos senhores para ler. Em 2015, passaram-se 92 dias entre a apresentação da denúncia e o seu acolhimento pelo presidente da Câmara dos Deputados. Isso em 2015, Dilma. Então, foram 92 dias entre a apresentação da denúncia e o seu acolhimento pela presidência da Câmara. Em 1992, a denúncia foi acolhida no mesmo dia em que foi apresentada. No meu caso, a denúncia chegou à presidência da Câmara e a presidência da Câmara imediatamente deu acolhimento, diferente da 2015, que demorou 92 dias. Em 2015, sempre quando eu leio, então, 2015, vamos entender o processo da presidente Dilma e 92, o meu. Em 2015, a comissão especial foi instalada 106 dias após o acolhimento da denúncia. Em 92, esse acolhimento à instalação levou apenas 2 dias. Em 2016, não, aqui esse era um outro ponto. A votação em 2016, tá certo, em 2016 passaram-se 24 dias entre a chegada do processo ao Senado e o afastamento do presidente. Chegou ao Senado vindo da Câmara e demorou 24 dias esse processo para sair da Câmara e chegar ao Senado. Isso em 2016. Em 1992,
esse trâmite demorou 2 dias entre a decisão da Câmara e a sua chegada ao Senado. 2 dias e o outro 24 dias. No Senado, a comissão especial dedicou 9 reuniões, mais de 70 horas de reuniões, à discussão e à votação da admissibilidade do processo. 9 reuniões. Em 92, a decisão foi tomada em uma única reunião que durou 1 hora e 15 minutos. A defesa teve 7 participações em 2016 na Comissão Especial do Senado. Em 1992, a defesa não teve nenhuma. O parecer de admissibilidade da Comissão Especial do Senado teve, em 2016, 128 páginas. Em 2016, 128 páginas. Em 92, 2 parágrafos com 17 linhas no total. Ou seja, o parecer da admissibilidade da Comissão Especial do Senado, em 2016, teve esse parecer 128 páginas, e em 1992, 2 parágrafos com 17 linhas no total. Isso demonstra de forma muito clara aquilo que eu afirmei lá atrás, nesse discurso referido pelo Dr. Bandeira, de que o rito era o mesmo, mas o ritmo e o rigor completamente diferentes. Então, isso que aconteceu em 92, todo esse ritmo que o Supremo, na época, disse que caberia ao presidente da Câmara decidir, foi feito cirurgicamente para que o processo fosse concluído antes da realização das eleições municipais que estavam previstas para aquele ano. Eu fui afastado no dia 27 de setembro e a eleição foi realizada no dia 3 de outubro. Então, foi tudo feito para que chegasse antes desse processo, antes do processo eleitoral concluído, porque eles queriam aproveitar a movimentação das ruas, a mobilização das candidaturas de vereadores e de deputados, em que isso estava como o grande tema do debate, quem era contra ou quem era a favor do impeachment do então presidente, sofrendo já naquela época, em função de tudo que se dizia, um enorme desgaste. Então, isso comprova realmente que o rito, mesmo tendo sido diferente, mas eu achei por bem deixar que o rito era o mesmo, mas seguramente o ritmo e o rigor completamente diferentes. E que o processo do impeachment é político, não tenha dúvida. Esse assodamento, essa pressa com que transcorreu o meu processo de afastamento é uma prova evidente desse assodamento, é uma prova evidente quando foi dado ao presidente da Câmara dos Deputados, meu adversário político e adversário também de torcida de futebol, porque no Rio Grande do Sul eu torço pelo Grêmio, ele torcia pelo Internacional, então talvez aí fosse a maior desavença, né? Mas, enfim, que isso foi levado a essa desavença à política, ele como presidente da Câmara, estabelecendo ele próprio o ritmo que ele achava, o rito que ele achava que melhor se adequava aos seus interesses naquele momento. E os seus interesses naquele momento era de, sim, afastar o presidente da República. Foi o que deu. Agradeço imensamente os esclarecimentos, inclusive esse apontamento tão claro, e eu posso atestar que é verdadeiro, eu conheço os documentos, de fato, a diferença de ritmo é evidente. Obrigado, presidente, por esse esclarecimento tão oportuno. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, presidente. Obrigado, Bandeira. Bom, presidente, infelizmente o tempo passou rápido, a conversa fluiu, já temos quase 1h30 de entrevista. Queria agradecer. Eu quero fazer uma última pergunta, e seria uma pergunta, infelizmente, de encerramento, porque o tempo passou muito rápido e acho que a sua postura, presidente, de responder aos questionamentos com detalhamento e com reconstruções, acho que mostra a sua grandeza e mostra o valor de eventos como o que nós fazemos hoje, porque isso ajuda muito a que nós possamos olhar para o Brasil atual
com o aprendizado institucional do passado. Acho que o Brasil tem tanta história e tem tanta experiência que nós não podemos nos dar o luxo de olhar para tudo o que acontece hoje sem resgatar experiências e aprendizados institucionais como os que Vossa Excelência trouxe com precisão para nós na data de hoje. Então, a minha pergunta final, presidente, é uma pergunta que, de alguma forma, tentaria fazer uma ponte entre o momento em que Vossa Excelência presidiu o país e o momento atual, lógico que com as devidas diferenças, e como Vossa Excelência já desde o início colocou, que nós não façamos paralelos que não são paralelos calcados na realidade, simplesmente paralelos, muitas vezes, assodados. Não é essa a ideia. Mas Vossa Excelência tem participado de um movimento bastante recente na política, e Vossa Excelência já disse isso na data de hoje, de adesão às redes sociais. E isso traz uma comunicação muito preciosa, porque ela é espontânea e ela é democrática na essência mais plural possível, porque muitas vezes nós percebemos Vossa Excelência trocando respostas com pessoas que simplesmente se manifestam ali na rede social e que muitas vezes fazem perguntas que povoam o imaginário de todos nós brasileiros. E eu tentei olhar um pouco essas perguntas e respostas para achar uma pergunta que nós poderíamos fazer para encerrar o debate de hoje. Em uma delas, eu percebi que Vossa Excelência lhe foi perguntado em que momento que Vossa Excelência teria percebido que o impeachment caminhava para um desfecho inevitável, ou que seria um desfecho contrário ao que Vossa Excelência entendia que era o correto. E Vossa Excelência então disse que foi quando fez um apelo à população que viesse às ruas vestido de verde e amarelo e que, nas palavras que Vossa Excelência utilizou naquela manifestação pelo Twitter, e que lógico que é uma manifestação concisa, as pessoas teriam vindo de preto. Não estou reduzindo aqui a toda a complexidade do processo a esse evento específico, mas foi uma resposta que Vossa Excelência deu. Eu gostaria de ouvir um pouco Vossa Excelência sobre isso, e mais do que isso, fazendo uma ponte para o momento atual, em que nós temos percebido nas manifestações do chefe do Poder Executivo apelo ao governo pelo povo, ou seja, ao governo através da manifestação popular. Que aprendizados que nós deveríamos trazer, ou que riscos que isso deveria trazer? Vossa Excelência chegou a falar num desenlace inevitável em manifestações públicas também. Enfim, o que Vossa Excelência espera para os dias que nos seguem e como que Vossa Excelência entende esse tipo de opção? E se há algum paralelo ou não com o que Vossa Excelência viveu e já traduziu anteriormente nas respostas que nos deu? Muito bem. Esse episódio é verdadeiro. Essa resposta que eu disse é assertiva. Isso foi num momento em que se realizava no Salão Leste do Palácio do Planalto uma solenidade que reunia centenas e centenas de taxistas, porque eu estava assinando ali a autorização para que a Caixa, dando autorização, não sei bem qual é o ato, mas, enfim, para atender os taxistas no sentido da Caixa Econômica, financiar os táxis novos, renovação da frota, e também um outro ato que era reduzindo, tirando o IPI do preço dos carros vendidos a taxistas. Então, manifestação com muita gente, isso no mês de julho ou agosto, no ápice não o ápice foi o afastamento, mas ali nos últimos momentos, né? Antes do afastamento. E eu, naturalmente, debaixo de uma enorme pressão. Tanto que, quando foi iniciado, a pessoa do cerimonial perguntou se eu iria falar, eu disse, não vou falar, falam os ministros, falam o representante dos taxistas e tal, mas eu não falarei. E aí se deu por encerrada, muita movimentação, muita gritaria, o pessoal gritando Collor, aquilo que nós conhecemos já, com outras pessoas, manifestações que tais, e em determinado momento, então, o chefe do cerimonial dá por encerrada, o encarregado, melhor dizendo, do cerimonial, dá por encerrada a cerimônia. E aí eu saio e vou me dirigindo ao elevador para ir para o gabinete, para subir para o gabinete. Quando aí o pessoal costuma gritar, fala, Collor, continuou a gritar, fala, Collor, fala, Collor, fala, Collor. Aí vieram algumas pessoas e disseram, presidente, não pode deixar de falar, tem que falar alguma coisa. E aí eu fui falar. Foi um grande erro. Outro grande erro que eu cometi.
Porque quando eu falei debaixo de muita emoção, e ao final eu disse: vamos mostrar, pessoal, ao Brasil onde está a verdadeira maioria, me referindo que a maioria estaria conosco, comigo. Vamos sair todos de verde e amarelo nesse final de semana para demonstrar onde está a verdadeira maioria. E aí, no final de semana, as pessoas, o verde e amarelo, muitos poucos saíram de verde e amarelo, a maioria saiu de preto. E foi aí que realmente, com esse episódio, que eu percebi que o meu mandato havia se encerrado. Não havia mais possibilidade de eu me manter na presidência da República com a votação na Câmara. Ainda mantinha esperanças de que no Senado, no julgamento, eu pudesse ser reconduzido à presidência. Mas, enfim, foi aí que eu percebi que o meu governo havia se encerrado. Foi nessa manifestação. O que acontece hoje em dia é um fenômeno, mas antes disso. E por que eu fiz esse apelo à população? Porque era o último refúgio em que eu achava que poderia me abrigar. Seria com apoio popular, que nunca me faltou, nunca me havia faltado. Dos pés descalços, dos descamisados, a quem eu carinhosamente chamava, daqueles mais necessitados e tal, e que esses não tinham como ir à rua, realmente não foram à rua. Quem foi à rua foi a classe média, um grupo grande de estudantes, né, os caras pintadas, que foi um movimento também, além de movimento político, foi um movimento estético importante na cultura nacional. E eu entendia que esse era o meu último refúgio. E lancei mão desse meu último apoio que eu imaginava ter, e esse apoio não me veio. Então, é aquilo que a gente também percebe, isso é uma lição bíblica, né? Que a mão que apedreja é a mesma que afaga, ou a mão que afaga é a mesma que apedreja. Então, o presidente da República, a lição que eu tirei daí, foi o presidente da República, ele não pode querer se apoiar somente no apoio da população. Ele tem que se apoiar fundamentalmente nos instrumentos que a democracia lhe proporciona e que lhe determina usar, que é o bom relacionamento com as instituições e uma sólida base parlamentar no Congresso Nacional, sem o que não se governa. Nós temos o exemplo aqui próximo do Chile. O presidente Piñera, ele teve, no período daquelas manifestações quase que diárias no Chile, contra as reformas da Previdência, ou contra o estágio em que se encontrava a reforma da Previdência ocorrida lá nos tempos do Pinochet, e que agora estão se esborroando, né? Estão dando burros na água. O presidente Piñera teve o seu índice de aprovação reduzido a 9%. 9%. Aqui no Brasil se fala com a maior tranquilidade que um presidente da República, quando tem uma desaprovação de 40%, já é um sinal de que ele deve se preocupar com o seu impeachment. São duas formas diferentes de ver as coisas. Eu acho que a chilena está muito mais próxima do que é uma democracia do que o daqui. Então, com 9%, o presidente Piñera continuou governando, com maioria parlamentar. Povo na rua, brandindo slogans, né, e mensagens extremamente fortes e contundentes contra o presidente. Ele chegou a 9% de apoio popular nas pesquisas, mas continuou governando por ter uma base parlamentar sólida no Congresso chileno. No Brasil, isso não está existindo. No Brasil, nós estamos vendo manifestações, verdade que cada dia mais rarefeitas, mas ainda manifestações a favor do presidente da República. Mas, enquanto isso, o presidente da República não construiu a sua base parlamentar que lhe dê sustentação e, portanto, governabilidade e, portanto,
tranquilidade às instituições e, portanto, paz e conciliação à nação brasileira e à sociedade brasileira. E esse é o foco da minha preocupação nos dias de hoje, é que nós tenhamos a capacidade, e para isso é fundamental a participação efetiva do atual presidente, de podermos nos conciliar, de podermos encontrar um terreno comum onde possamos estabelecer um diálogo civilizado, um diálogo em que possamos aproximar as nossas divergências e encontrar uma resultante que nos leve a um caminho natural, normal e de conciliação para que o Brasil saia da crise em que nos encontramos. Afinal, são crises. Além dessa crise que nos atormenta a todos, e eu sempre aproveito momentos como esse para externar o meu profundo pesar a todas as famílias que perderam seus entes queridos ou que vivem desassossegadas em função da contaminação de pessoas próximas ou amigas, além dessa pandemia que nos obriga, porque é uma guerra. Numa guerra nós temos que deixar diferenças de lado e temos que nos unir todos para combater um inimigo comum, e que é um inimigo terrível porque é invisível e contra o qual não há remédio, não há vacina. E, além disso, não é um inimigo somente nosso, brasileiro, é um inimigo planetário. O planeta todo está envolvido na guerra contra esse coronavírus. E todos os outros países, o que nós estamos vendo é uma união, salvo algumas exceções que nós conhecemos, Polônia, Hungria, uma república, um ex-país que fazia parte uma ex-república que fazia parte da União Soviética, e mais essa posição do líder norte-americano, mas o restante do planeta todo unido dentro de uma mesma de um mesmo objetivo, dentro de uma mesma formação de consciência de como devemos combater esse vírus. E nós aqui no Brasil não. Aqui no Brasil nós estamos vendo um enorme distanciamento da posição do presidente da República de como combater esse vírus. Ele que não é versado na medicina e que está exercendo agora ilegalmente a medicina quando prescreve remédios que não estão atestados como remédios aprovados para o combate a esse tipo de epidemia, esse tipo de vírus. Não é? Além disso, vai contrariando todos os seus entes. Ele é presidente da República Federativa do Brasil. Ele tem que conciliar também os entes federados. E ele está em briga, em conflito permanente com aqueles que comandam e os entes federados, que são os estados e os seus governadores. Duas reuniões ministeriais ocorridas nos últimos 15 dias, uma aquela fatídica e lamentável, lastimável, reunião do dia 22 e a outra realizada antes de ontem. Em nenhuma dessas duas reuniões, o episódio da pandemia ele foi levado em conta. Na primeira reunião do dia 22, para não dizer que não houve nenhuma referência, houve uma manifestação de 3 a 4 minutos do então ministro da Saúde, tratando superficialmente a questão do combate ao coronavírus. Então, nós estamos vivendo encapsulado dentro dessa pandemia, dentro desse problema enorme que nós estamos vivenciando no combate ao coronavírus, encapsulado nós estamos com um conflito institucional. Há um conflito institucional hoje no país. Se quiser dizer assim, ainda não desabrochou esse conflito, mas ele está em avançado processo de gestação. Um conflito institucional que nós não sabemos onde vai desembocar isso. O que resultará desse conflito? É um momento de extrema gravidade. Quando um presidente da República fala, referindo-se a uma determinação do Supremo Tribunal Federal, quando ele diz que não podem ser seguidas
determinações que não sejam corretas ou que não sejam viáveis, alguma coisa nesse sentido, ele quer dizer o seguinte: nenhuma decisão, a partir do momento, ele cita temporalmente, coloca temporalmente a frase, a partir de agora, nenhuma decisão que não tenha razão de ser pode ser cumprida. Né? Nenhuma determinação nesses termos pode ser cumprida. Ou seja, a determinação do Supremo não se cumprir, nós já estamos acostumados, e, sobretudo, eu já estou acostumado a entender muito claramente que decisão da Justiça a gente não discute, a gente cumpre. A gente vai discutir no campo jurídico, mas não pode negacear diante de uma decisão jurídica. Tem que se aceitar a decisão jurídica. Se sentiu ofendido, se sentiu de alguma forma prejudicado, a própria Justiça oferece os canais naturais que o próprio processo democrático, dentro do Estado Democrático de Direito, garante às pessoas. Por dentro do próprio Poder Judiciário, você ingressar com as suas ações, com os seus requerimentos, com as suas reclamações, que vai ter um processo normal. Então, esse conflito entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário é um conflito de gravíssimas proporções. Quando o presidente da República fala, agora chega, não vou mais aceitar esse tipo de ação da Polícia Federal, se no dia anterior ele estava elogiando a Polícia Federal por ter tomado uma decisão que, de alguma maneira, o satisfez em relação ao governo do Rio, e ele disse que a Polícia Federal, a partir de agora, vai continuar a tomar essas mesmas medidas, vai continuar a agir dessa forma, aí, no dia seguinte, quando age da mesma forma que aquele aludiu no dia anterior, no dia seguinte, a ação da Polícia Federal contraria os seus interesses, ele diz que não é mais para que a Polícia Federal cumpra essas determinações, isso é algo gravíssimo. Nós não podemos relativizar isso, dizendo, não, isso é uma basófia, isso é uma bravata, não, a gente sabe o temperamento do presidente como é. Não, nós não podemos relativizar isso dessa forma, porque se nós relativizarmos isso dessa maneira, nós estamos nos omitindo, nós estamos cruzando os nossos braços e vendo a banda passar. E não podemos permitir que, nesse passar da banda, o final desse passar da banda seja um período de obscurantismo, de autoritarismo. É muito sério o momento pelo qual nós estamos passando. E é fundamental que o Poder Legislativo, a partir desse momento e desse entrevero, ele acenda todas as suas luzes de alarme e veja que agora o papel moderador cabe ao Poder Legislativo, com ações mais efetivas, com ações mais ações com consequências de ordem prática. Não podemos deixar que esse conflito institucional, agora consagrado pela palavra do presidente da República, inclusive sempre adicionando palavras do vernáculo não muito auspiciosas para uma boa convivência, não podemos deixar que isso recrudesça. Porque ao ele dizer que não admite mais que nenhuma ação desse jaez seja executada, seja efetivada, ele quer dizer que qualquer decisão que venha do Supremo Tribunal Federal e que seja determinada a Polícia Federal cumprir, a polícia não deve cumprir. É isso. Nada mais do que isso, nada além disso, nada aquém disso. É isso que é de uma gravidade monumental. Então, eu acho que cabe agora ao Poder Legislativo, até porque a briga é entre o Judiciário e o Executivo, não é? E não se vai convencer o Poder Judiciário de que não, essas bravatas, ou essas firulas, ou essas palavras foram tiradas de contexto, foram isso, foram aquilo.
Não, o Poder Judiciário não vai contemporizar com isso. Tem que haver uma mudança radical de conduta do presidente da República e do seu governo. Eles não podem continuar atacando dessa forma as instituições, como já atacaram também o Congresso Nacional, com palavras de todo o calão que se possa imaginar. Então, já que agora o Congresso está pouco distante dessa conflagração institucional entre o Judiciário e o Executivo, cabe ao Congresso Nacional tomar efetivamente as rédeas desse processo. Não nos basta somente palavras dos presidentes da Câmara e do Senado dizendo que é preciso ter paciência, ter calma, que a democracia será mais forte, não sei mais o quê e tal. Tudo isso é um discurso para um outro momento. O momento atual precisa de ação, precisa de energia, precisa de autoridade do Poder Legislativo de intervir nesse momento. E de intervir de uma forma para evitar que esse conflito leve a uma conflagração do país. Esse é o meu modo de ver e entender a situação que nós estamos hoje vivenciando, com extrema preocupação. Essa questão do impeachment, também eu sou contra essa questão do impeachment. Não é por aí que vai se resolver a questão. Não é com esse tipo de ameaça ao Executivo que vai se resolver a questão. Ameaçando um processo de impeachment, senão, não adianta. Já estão falando nessa questão de impeachment já há algum tempo. E isso, qual foi a reação do Poder Executivo em relação a isso? Uma reação exatamente ao contrário daquela que esses que emulavam o impeachment como um fator amedrontador do Executivo, ou de contenção desses excessos executivos, pudesse resultar bem. E não, ao contrário, há uma escalada do Executivo. Então, o Legislativo, os seus líderes, os seus presidentes das duas casas, no meu entender, têm que sair e vir à liça, têm que sair no combate, no bom combate, no combate a favor da democracia, que corre risco nos dias de hoje. Nós temos que defender a democracia, mas a democracia temos que defendê-la por intermédio daqueles que têm o poder institucional, a começar por eles, o poder institucional de poder de intervir nesse processo de forma a conciliar as posições. Não podemos deixar a situação ficar do jeito que está. Não podemos deixar que essa situação se inflame ainda mais. Porque o próximo passo nós não sabemos qual será. Mas, com certeza, se não houver um parar nisso, nós sabemos que o próximo passo pode ser o primeiro passo para nós despencarmos abismo abaixo. Nós estamos num momento de muita dificuldade, num momento em que é necessário que todas as forças vivas da nação elas estejam acordadas e dispostas a lutar a favor da democracia. Não podemos deixar que a democracia corra risco nesse momento. É isso. Perfeito, presidente. Nós agradecemos enormemente a sua fala tão aberta e disposta a responder todos os nossos questionamentos. Recebemos aqui vários elogios de todos que estão assistindo pela internet. Acho que foi uma entrevista histórica e participar dela é uma honra para mim. E acredito que falo em nome dos colegas Valfrido, Bandeira e Rafael. Nós agradecemos enormemente ao senhor pela gentileza do tempo concedido e pelo cuidado com as respostas, presidente. Eu é que agradeço a você, Rodrigo, pela iniciativa de fazer essa entrevista, de poder abrir, enfim, para uma discussão aberta, poder promover uma discussão aberta e, enfim, eu espero elucidativa. Agradecer ao Rafael, ao Valfrido, ao Dr. Bandeira
e muito especialmente a você, Rodrigo, por ter conduzido da forma como conduziu esse nosso encontro. Muito obrigado a vocês. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Muito obrigado, presidente. foi uma honra. Obrigado aos Abraço. colegas. Obrigado. Obrigado. Um abraço. Um abraço.